Godzilla vs Titã X. Após meses de expectativa, o episódio 8 da segunda temporada de Monarch trouxe a grande batalha entre o Rei dos Monstros e o novo monstro, Titã X, que agora sabemos que não é um titã destruidor como os Mudos ou Ghidorah. Sua verdadeira e comovente missão foi finalmente revelada. Isso acabou levando o Titã X a ficar cara a cara com Godzilla. Dessa vez não foi um sonho, essa é uma aparição canônica do Godzilla no Monsterverse. O confronto foi grandioso, mas será que a luta correspondeu às expectativas? E será que guardar o Godzilla para esse momento valeu a pena? Vamos descobrir. Antes da grande batalha estremecer a Terra, o mistério em torno da rota migratória do Titã X finalmente foi revelado. Acontece que o Titã tem muito mais em comum com a biologia do mundo real do que se imaginava inicialmente. Assim como uma mãe tartaruga marinha que passa longos períodos no mar, as viagens esporádicas do Titã X pelo Oceano Pacífico eram devido ao fato de estar grávida. Sua rota migratória, um processo instintivo em que ela iria para algum lugar, possivelmente onde ela mesma nasceu, para botar seu ovo. Mas essa praia não é onde ela deveria estar. Algo bagunçou a bússola interna de Titã X, forçando-a a ser considerada como perdida. Mas ela não podia esperar mais. Esse ovo tinha que sair. O que é uma situação muito perigosa para ela, por causa do território alheio que ela teve que invadir para botar seu ovo. Mas ela está tentando se tornar mãe. Não sabemos se este é seu primeiro filhote ou não, mas sendo o único membro conhecido dessa espécie, é claro que esse ovo é muito importante. Na praia, com auxílio dos escaravelhos, um ninho é feito para proteger e garantir a segurança do ovo. Ainda não se sabe por que essas criaturas menores ajudam a gigante. Talvez eles saibam que se esse ovo não eclodir e Titã X perecer, eles perderão seu maior aliado no mundo dos titãs e sua principal fonte de alimento. Talvez os escaravelhos só existam graças a Titã X e sem ela ou sua espécie, eles mesmos poderiam entrar em extinção. Então, de certa forma que lembra cupins, os escaravelhos constroem a estrutura obscura ao redor do ovo, mantendo-o firmemente no lugar enquanto ele pode ser protegido por sua mãe. Esse processo delicado de construir o ninho seria difícil para a mãe gigantesca realizar. Mas algo em que ela se destaca é proteger esse ovo com cada fibra do seu corpo. Se a rota migratória reprodutiva de Titã X fosse como a de uma tartaruga marinha, seus instintos protetores seriam como os de uma mãe jacaré, pronta para atacar qualquer ameaça à prole. E como uma mãe polvo, ela protege o ovo usando o próprio corpo como escudo. Quase nada poderia fazer Titã X abandonar seu ovo. Eu disse quase. Godzilla está se aproximando. O que a Apex planeja fazer com o ovo e o filhote de Titã X é desconhecido. Mas agora está claro por que Godzilla não estava atacando o Titã X até agora. Convocado como um cão de ataque por Lee Shaw, os sons icônicos que Godzilla emite enquanto se aproxima definem o tom do que está por vir. Um confronto com a mãe altamente protetora, Titã X. Acordado de repente de seu sono profundo nas profundezas escuras do Oceano Pacífico, Godzilla viajou rapidamente, cruzando grande distância em pouco tempo, provavelmente usando o complexo sistema de portais entre mundos, agora mais compreendido no Monsterverse. Será que essa área pode ser o lado de fora de sua toca que vimos explodir em Rei dos Monstros? Possivelmente. Hoje se sabe que, no Monsterverse, esses lugares são bem mais comuns do que se imaginava antes. Godzilla possui pontos de descanso espalhados pelos oceanos, onde pode parar e dormir quando necessário. É exatamente isso que Godzilla estava fazendo naquele momento. O sinal enviado ao oceano obrigou Godzilla a agir. Provavelmente ele não sabia de onde vinha o sinal, apenas que era uma perturbação que valia a pena ser interrompida. Então, quando ele chegou à costa do local de nidificação do Titã X, independentemente do motivo do Titã X estar lá, ele já estava pronto para uma luta. Embora a presença da Titã-mãe sozinha não seja suficiente para causar um ressurgimento do Godzilla, já que o Titã X não é um titã destruidor e não quer causar caos, isso não muda o fato de que Godzilla tem um conjunto de regras muito rígidas para os outros titãs. A principal e mais importante de todas, fique fora do território dele e siga as regras.
Se o Titã X seguisse fielmente sua rota migratória, é provável que Godzilla não a atacasse. Caso contrário, ela provavelmente já estaria morta, caçada ao longo dos vastos períodos em que ambos estiveram vivos. Mas como está perdida e fora do caminho, teve que se contentar com essa praia por não conseguir mais adiar o momento de botar o ovo, quebrando assim a principal lei de Gojira. Uma nova mãe protegendo sua cria é um alvo legítimo para o Rei dos Monstros. Mas derrotar Titã X não vai ser fácil nem mesmo para Godzilla, porque embora ele seja o mais temido de todos, Godzilla não tem a arma secreta que Titã X possui. O puro poder explosivo de uma mãe protegendo seus filhotes. Saudações a todas as mães orgulhosas de todo tipo que estão assistindo. Mesmo no território do Godzilla, Titan X não deixaria ele ameaçar seus filhotes assim. Uma batalha era inevitável. Godzilla disse, saia ou morrerá. Titan X diz, pode vir. Ela não pode deixar seu ovo, ela vai ficar e lutar. Lado a lado, finalmente podemos comparar e contrastar esses dois titãs alfa. Godzilla é claramente maior em massa. Ele é mais alto e, no geral, muito maior em estatura, com um corpo mais robusto, braços e pernas poderosos. O G-Man é claramente o titã mais forte. Mas em termos de batalha, na verdade é bem equilibrado. Isso em parte se deve à abordagem muito mais não convencional da Titan X no combate, graças à sua biologia. Seus vários braços tentaculares confundem, enroscam e subjugam Godzilla, impedindo-o de avançar com tudo contra ela, uma das estratégias de combate preferidas dele. Combinado com um atletismo ágil e um corpo que, como o de um polvo, permite que ela se mova de maneiras não convencionais, isso criou um desafio para o qual Godzilla não estava totalmente preparado. Até o Rei dos Monstros precisaria de precauções extras ao se aproximar das mandíbulas enormes de Titan X, várias vezes maiores que as dele. A força da mordida de Titan X provavelmente supera em muito a dele. E embora os muitos tentáculos possam ser facilmente arrancados, foi revelado que eles têm a capacidade de se regenerar assim como Ghidorah, o que apresenta seus próprios mistérios que serão deixados para outro dia. A força de Godzilla e a biologia única de Titã X, com sentidos aguçados pela maternidade, tornam a batalha equilibrada. O G-Man não pode apenas avançar e matar Titã X na porrada, apesar daquele golpe de cauda forte que nem mesmo Titã X esperava. Os dois monstros se agarram. Godzilla pressiona no ataque enquanto o outro joga totalmente na defensiva. Toda vez que Godzilla tenta alcançar X, ela agarra os braços dele, a cabeça, qualquer parte dele para impedir o ataque, deslocando o centro de gravidade dele e impedindo que ele consiga usar toda a sua força contra ela. Ver essa batalha me lembrou o início do Monsterverse, quando os titãs eram mais animais e menos humanizados. Seus movimentos na batalha são esporádicos e desajeitados, mas impressionam de forma instintiva. Como assistir a dois ursos lutando, essa batalha parece bruta e autêntica. Ambos tentam contra-atacar os movimentos do outro. Esse é o confronto definitivo entre um lutador e um especialista em agarramento em termos de estilo de luta. Mas, uma vez que o ovo de Titã X foi roubado do ninho, a luta mudou. A mãe Titã entra em pânico, como se perder os ovos fosse pior que qualquer coisa que Godzilla pudesse fazer. Ela quase ignora os G-Men enquanto força os olhos para não perder o ovo de vista e se esforça para segurar o Godzilla. Essa distração dá ao Godzilla a oportunidade que ele esperava. Ele prepara seu movimento característico de finalização. Com a Titã-mãe já não totalmente focada nele, ele a segura até finalmente prender X em um abraço de urso. Agora, finalmente conseguindo segurar Titan X firmemente, Godzilla usa seu corpo enorme para virar a Titã de lado, expondo sua barriga menos protegida. O zumbido dos poderes atômicos dele começa e todos, até Titan X, sabiam o que viria. É aqui que Titan X realmente mostra o quanto é destemida e experiente como lutadora. Num instante, a enorme fera se lança ao chão, aparentemente encolhendo o próprio corpo e se achatando ao máximo para evitar a explosão. Esse é um dos movimentos mais atléticos que já vimos um titã realizar neste universo. O fato de ela ser inteligente ao prever, calcular o tempo e evitar no último milésimo prova que essa titã é da categoria alfa. Já vimos isso antes, a maioria dos titãs inferiores não escapa desse ataque único e poderoso. E X fez tudo isso mais preocupado com seu ovo do que com Godzilla.
Mesmo depois de chegar tão perto da morte, ela ainda mantém os olhos no ovo, puro instinto materno de proteger sua cria. Mesmo ursas muito menores conseguem assustar seus equivalentes machos, muito maiores, quando estão defendendo seus filhotes. Então, tudo isso é plausível de acordo com o mundo real, mas nós conhecemos Godzilla e sabemos que ele nunca, jamais desiste. E que ele é especialista em caçar titãs fêmeas e mães. Cuidado, senhoras! Isso foi só o primeiro round. Os episódios finais da segunda temporada prometem ser cheios de ação de titãs, Godzilla, Titan X e, em breve, calmaria. Se você ainda não ficou animado até agora, agora é a hora de se empolgar. A grande batalha até agora, pelo menos, foi breve, mas muito bem feita, e foi incrível ver uma luta de titãs que não parecia forçada para ser uma cena de luta de super-heróis. É uma pena que isso não aconteça com mais frequência em Monarch ou outras séries, pela dificuldade de criar esses monstros em CGI. E que o Monsterverse em si pulou essa era, sabe? Antes de tudo ficar tão sci-fi, porque foi simplesmente legal ver uma batalha de titãs. Parece dois animais fazendo o que fazem, como o Dr. Grant diz tão sabiamente. Eu diria que fazer o público esperar tanto tempo por uma luta que foi só mais uma prévia da grande luta que viria depois é algo que deveria ter acontecido muito antes nessa temporada. E a luta em si não foi uma batalha completa, foi mais como uma escaramuça rápida. Mas a forma como essa luta foi preparada e apresentada na tela, tanto visualmente quanto em termos de narrativa, foi um destaque para mim e um dos melhores motivos para uma batalha do Monsterverse realmente acontecer desde Ghidorah, eu acho. Havia motivos para essa luta acontecer que iam além de simples tentativas de avançar a trama. Uma das minhas principais preocupações com os filmes recentes era como as batalhas entre titãs basicamente aconteciam só por acontecer. Esse confronto entre Titan X e Godzilla e a forma como os humanos reagiram e agiram durante o evento foi muito interessante de ver e eu pessoalmente gostei muito. Valeu a pena esperar 8 episódios. Nem tanto, mas ainda assim merece um joinha, pelo menos pra mim. Aqui foi o Jacob e nos vemos no próximo vídeo, bravos exploradores do Monsterverse.